Bem, conforme a gente anunciou, a participação hoje do médico Dr. Tiago Santana, ortopedista. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bom dia a todos. Mais um prazer estar aqui de novo. Muito bem. E hoje o tema vai ser fixação de fratura. Hoje é aquilo que a gente adora, fraturas e fixação, placa, parafuso. Por que adora? É a parte mais legal da ortopedia, aquela a gente se diverte. É um recurso importante para solucionar algum tipo de problema. Exatamente. A gente vê aquelas fraturas que incomodam bastante, dói bastante. Isso. E aí quando a gente consegue fazer uma fixação firme, uma fixação bem feita, a gente consegue reabilitar esse paciente muito mais rápido. Muito mais rápido, né? Doutor, em caso de fratura, como é feita, por exemplo, a fixação? Então, existem diversos tipos de fixação, isso depende da característica da fratura, a localização da fratura especialmente. Se é uma fratura do membro superior, se é uma fratura do membro inferior, mas existem diversos tipos de fixação, cada dia mais com a evolução da medicina, com a evolução da ortopedia. Existem cada vez mais opções de fixação. Os clássicos, os principais são o fixador externo, os fios de Kirchner, os fios metálicos que a gente coloca aquele por fora da pele, as placas, os parafusos e as hastes intramedulares. São as principais maneiras de fixação da fratura. Sim. E toda a fixação, doutor, precisa de corte, por exemplo, para chegar até o osso? Não, boa pergunta. Não, na verdade, não. Existem fixações que chamam percutâneas, ou seja, aquelas fraturas que têm menos desvio. A gente consegue fazer uma fixação através da pele, não precisa de corte. Ou às vezes um corte mínimo, só para passar aquele parafuso, só para passar alguma síntese. Mas existem fixações que a gente consegue fazer sem necessariamente abrir, sem necessariamente ter aquele corte grande. Como é que é e o que é esse fixador externo? O fixador externo é aquele material que parece que até uma gaiola, às vezes, aquele que fica para fora da pele, chama bastante atenção até. Sim, né? sim. Provavelmente alguém aí já viu algum parente, algum Fica vizinho, aqueles ferros para fora. Fica aqueles ferros para fora, exatamente. Esse é o fixador externo, o nome externo é por isso, ele fica por fora da pele, é uma maneira também de fazer a fixação da fratura. Em geral ele é temporário, né? Na maioria dos casos esse material ele é temporário para preparar para uma cirurgia definitiva, aí sim com material interno. Sim. E qual é que é a diferença entre fixador externo e o fio, esse fio metálico? O fixador externo é aquela gaiola, aquele material grande que a gente vê por fora da pele, ele é mais resistente. Como eu falei, membro inferior, membro superior, geralmente ele é usado em membros inferiores, porque ele precisa de uma resistência um pouco maior até para aguentar o peso da perna, o peso de um paciente. O fio metálico ele é mais simples, ele é mais leve, ele incomoda menos e a gente geralmente usa para membro superior, ele é muito usado nas fraturas do membro inferior, esse também fica para fora da pele, é uma forma de fixação externa também, mas em geral a gente usa para membro superior porque não precisa daquela carga, não precisa aguentar aquele peso do corpo do paciente, então ele é menos resistente. A gente consegue usar ele mais nos membros superiores. Muito bem. E quando se coloca a placa, doutor? A placa muitas vezes a gente coloca naquelas fraturas articulares, aquela fratura muito próxima da articulação. A gente consegue usar esse tipo de material. Esse sim precisa do corte, precisa abrir, precisa colocar a placa, o parafuso fixar, alinhar o osso. Então em fraturas mais desalinhadas a gente não consegue fazer essa percutânea que eu falei. A gente não consegue colocar o fio, não consegue colocar o fixador, então tem que abrir, chegar na fratura, reduzir, moldar todos os fragmentos, daí sim tu coloca a placa para fixar cada um daqueles fragmentos que estão desviados. Certo. E quando é que se coloca a haste? Se chama haste intramedular, é isso? A haste intramedular, exatamente. Ele fica na medula do osso, ele fica ali no tutano, né, como a gente chama. Fica no tutano. Exatamente, ele fica por dentro do osso. Essas são fixações para fraturas não articulares, geralmente, aquelas fraturas no meio do osso, aquela fratura mais simples no meio do osso. É o chamado padrão ouro para fêmur e tíbia, por exemplo. Então, é o melhor tipo de fixação. É um tipo de fixação que tu consegue operar o paciente e colocar ele para pisar imediato. É um tipo de síntese, seria a melhor forma de síntese para membros inferiores. Se tu tem alguma limitação, como por exemplo fraturas articulares, você não consegue usar esse tipo de haste, mas em alguns tipos de fratura, tu coloca essa haste, ela fica dentro do osso, então ela aumenta a fixação, um material mais robusto. Neste tipo de síntese, o paciente consegue pisar imediato. E esse material de síntese precisa ser retirado
depois de algum tempo? Os materiais internos não. Os materiais internos, tanto a placa, o parafuso, quanto essa haste intramedular, são materiais utilizados para fixação e eles são definitivos. Eles podem ser, eles podem permanecer o tempo inteiro com o paciente. Não precisa ser retirado, a não ser que incomode ou alguma coisa do tipo. Mas o fixador externo, esse material externo, sim, esse material externo precisa ser retirado. Tem risco de infecção, está exposto na pele, né? Mas a placa, o parafuso e a haste, eles são materiais feitos para que fique com o paciente sem precisar retirar. Sim. E é verdade que em tempo de chuva, por exemplo, o paciente tem dor no local da fixação. Eu já assisti esse filme. Conhece bem esse filme? Sim. A previsão do tempo vem com... E o interessante é que tu pergunta para os médicos e tem uma explicação para isso, né? Então, não tem uma explicação totalmente não tem mais formal, mas acontece. Né? Ele acontece, é muito comum o paciente se queixar disso. Claro, quando você corta a pele para colocar um material de cinto, tu acaba no meio do caminho, tu corta algum nervo, tu corta algum vaso, alguma veia, e isso muda ali a dinâmica do organismo naquela região, e é muito comum os pacientes se queixarem assim, não se chegou ainda a uma explicação completamente convincente Sim. do porquê, mas provavelmente ali pelo corte, tu tem lesão neurológica, tu tem lesão de vaso, então os pacientes costumam se queixar bastante nessa mudança de temperatura, eles se queixam de dor na região e serve até como previsão do tempo, muitas vezes. Pode ficar mais segura a previsão, né? É bem isso aí, eu acho que é isso aí que está acontecendo. Então, doutor, a questão para finalizar, a pós-cirurgia que é muito importante, aí eu me refiro na questão de se reservar um pouco, exatamente, redobrar os cuidados, qual é a orientação que o senhor passa aí? É por isso que é necessário obedecer exatamente a orientação do teu médico, o tipo de síntese que ele está usando, como que ficou a fixação durante a cirurgia. Então, durante a cirurgia é o que vai definir o teu pós-operatório. Se durante a cirurgia o médico está confiante, né, conseguiu uma fixação muito boa, está tudo totalmente reduzido, está 100% reduzido, a fixação ficou firme, o parafuso ficou firme, ele vai te liberar para pisar cedo, ele vai te liberar para fazer atividade cedo. Mas se é uma fratura mais diminuída, uma fratura com mais fragmentos, ele não consegue uma fixação tão 100%, então ele vai segurar um pouco mais da tua reabilitação. Como eu falei, na haste intramedular, fratura simples, colocou a haste, pisa no dia seguinte da cirurgia, pode sair pisando. Nas fraturas articulares, com muitos fragmentos, que foi mais difícil a fixação, então ele precisa colocar um gesso, precisa manter esse paciente imobilizado por um período maior. Então, o pós-operatório vai depender muito do intra-operatório, da característica da fratura e do tipo de síntese que foi colocado. Muito bem. O tipo de fratura mais comum que o senhor tem observado isso, por exemplo, é o que? Articulações, fêmur? Quadril e radistal são os mais comuns. Quadril do idoso, né, a fratura de colo do fêmur, fratura trocantérica no idoso, e a fratura do punho, né, do radistal do punho, também são as fraturas mais comuns que a gente consegue. E daí tem nos pacientes mais jovens, nos acidentes de moto, tem muita tíbia. Tíbia é uma fratura muito comum, é a perna, né? A perna, no osso no meio da perna ali. Essas fraturas dos motoqueiros, dos acidentes de trânsito, são muito mais comuns na tíbia, na perna, e as fraturas por queda, em casa, em queda de altura, mas como o fêmur, o colo do fêmur, especialmente nos mais idosos, e o punho, que é quando a gente se apoia, né? Quando você cai, automaticamente você leva a mão para o chão, e daí tu acaba tendo essa fratura do punho. Beleza, ok. Tá bom, doutor Tiago. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença. O consultório fica ali junto à Clínica São Mateus, dentro da Clínica São Mateus, no consultório da Clínica Conrad. Clínica Conrad. Lá está o doutor Tiago Santana e o seu colega... Meu amigo doutor Virgílio, cirurgião de ombro. Ele é o especialista em ombro. Tá bom, então. Vamos para o intervalo, voltamos depois.